Olá pessoal, aqui é Elaine Romano e a gente segue aqui no 5º episódio da série Desconstruindo Bert Hellinger. Na verdade, não é desconstruir o Bert Hellinger nem os ensinamentos dele, e sim as leituras que as pessoas fizeram a respeito das constelações, a respeito de Bert Hellinger. Bom, ao longo da minha prática tenho percebido muitas coisas diferentes do que são ensinadas, enfim. E eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a constelação onde não aparecem ancestrais, ou além do ancestral existem outros tipos de energias ou sentimentos, formas, pensamentos, personalidades que podem ser consteladas, traumas que podem ser constelados. Nem tudo é ancestral. Então, esse é um vídeo polêmico, mas eu acho muito importante a gente discutir um pouquinho sobre isso, né? A gente fica com a ideia de que tudo é culpa do ancestral. Então, a gente faz uma constelação, a responsabilidade é do ancestral, eu apenas estava identificada com ele, então eu me desidentifico emocionalmente e psiquicamente, mentalmente desse ancestral, e a minha vida se resolve. É assim que funciona? Não. Se você está identificado com aquele ancestral, com aquela dor, com aquela guerra, com aquela situação, tem um motivo. Nada é por acaso, né? Se houve lá com os meus antepassados dor, fome, miséria, guerra, abuso, tudo que aconteceu aí no passado de todos os nossos ancestrais, escravidão, enfim. Porque eu, Elaine, me identifiquei com aquela dor, com aquela situação, e não o meu irmão, meu primo, meu avô, meu tio, meu vizinho não, mãe, prima, enfim. O que tem em mim, no meu inconsciente pessoal, que aflorou, espelhou e colou na situação. Portanto, as nossas personalidades individuais, pessoais, também devem ser trabalhadas, e não só os ancestrais, senão vira mágica, né? Vou colocar uma plaquinha lá fora, venha constelar, mãe de Ná resolve tudo. A culpa é só do seu ancestral, e não é assim. A gente não é à toa que a gente se identificou com aquela história, com aquela dor. O que a gente tem que aprender com isso, né? Para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então, é muito importante que o constelador saiba identificar quando realmente é um ancestral que está sendo trabalhado, quando é uma personalidade múltipla do cliente ou uma subpersonalidade, um trauma de infância. Não necessariamente infância, por exemplo, no vídeo anterior, não sei se foi imediatamente anterior ou 2 anteriores, enfim, que eu falei da cirurgia, que a pessoa estava parada num trauma, não era de infância, mas era de uma cirurgia. Então, perceber isso no campo. Existem memórias que estão ligadas ao inconsciente individual, ao inconsciente pessoal, e não ao registro histórico, genético e ancestral, né? Então é importante identificar isso e trabalhar isso também. A constelação permite se trabalhar isso, né? Eu venho falando isso nos meus cursos, ensinando a perceber essas diferenças, quando é um ancestral, quando não é um ancestral, e como trabalhar, e como usar essa informação, como perceber essa informação, não só através da experiência somática, mas também a partir da meditação. Então a prática de meditação ajuda a elevar lá a sua frequência cerebral, que ajuda a perceber informações do campo diferentes de quando você está em onda cerebral beta. Vou deixar isso para um outro vídeo para explicar melhor, né? Mas não são só os ancestrais que precisam ser trabalhados, né? Quando o perrengue, quando o bloqueio está em outra área, o que você tem que fazer? Quando às vezes é um problema de crença, a pessoa está presa a uma crença.
Pode ser que essa crença tenha uma origem no registro histórico, genético, social, familiar? Sim. A pessoa pode estar presa a uma crença, por exemplo, de pecado, de purgatório, de inquisição, de que vai para o inferno, de culpa, né? Mas isso é uma coisa que vem sido colocada aí para a humanidade pela igreja ao longo de séculos, mas ela pode ter essa crença que foi desenvolvida na infância, se a mãe era muito católica, enfim, né? E não necessariamente algum antepassado que passou por inquisição. Por exemplo, quando a pessoa está presa a traumas, o que fazer, como atuar. E eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu já falei sobre trauma num vídeo anterior, e eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre crenças nos próximos vídeos, como trabalhar essas crenças, que são crenças limitantes que aparecem no campo e que interferem, normalmente ligadas às personalidades múltiplas. Até mais, se você está gostando da série Desconstruindo Bert Hellinger, desconstruindo o que se falava a respeito ou as interpretações feitas a respeito da constelação, deixe o seu comentário, principalmente no YouTube, onde eu consigo responder, consigo acompanhar, curte, compartilha, enfim. A gente se vê por aqui.